Muito bem, agora a gente volta a conversar com o nutricionista Ricardo Vargas, respondendo aí as suas dúvidas sobre esses temas aqui. Ricardo, temos uma pergunta bastante interessante aqui da Carolina. Ela diz o seguinte: minha bebê está um pouco abaixo do peso e altura, mas dizem que isso é normal para os vegetarianos, é verdade? Tem aí que entender um aspecto importante. Olha só, Carolina, crianças vegetarianas, elas têm um ritmo de crescimento diferente de crianças onívoras. A definição de onívoro é aquele que come proteínas de origem animal, proteínas também de origem vegetal, ou seja, come de tudo, né? Os vegetarianos, se for vegetariano estrito, ou seja, ele se restringe somente aos alimentos de origem vegetal. Nesse caso, o ritmo de crescimento lhe é diferente, mas você nunca pode estar abaixo na curva de crescimento. Você pode estar abaixo na curva de peso. Peso é uma coisa que eu não me preocupo muito. Eu sou vegetariano estrito, minhas filhas também, não comem nada de origem animal, e elas estão sempre um pouquinho abaixo no peso, mas na estatura elas estão corretas. Por que essa preocupação da estatura ela é tão grande para nós? Porque se você está um pouco abaixo do peso, sem problema. Quando a estatura está abaixo, uma desnutrição, que a gente chama de desnutrição pregressa. Essa desnutrição ela vai comprometer a estatura final da criança. Isso é preocupante. Então, assim, se a criança está um pouco abaixo do peso agora, pode ser que ela não atinja a altura que ela tem potencial para atingir. Ela vai ficar um pouco abaixo. No caso, a altura, né? Se ela está Altura. abaixo na altura nesse momento, não no Isso. peso. Ok. E se for uma bebê muito pequena, a gente não fala ainda em altura, fala em comprimento, né? Porque ela é medida deitada, com a régua. Ok. Mas não pode estar abaixo, ou no comprimento ou na altura. No peso, não me preocupo muito com isso. Tá certo, então vale a pena dar uma procurada no especialista para ver o que se pode ter esse problema que você comentou. Tem a Cristina aqui, Ricardo, ela faz a seguinte pergunta: qual é a alimentação para diminuir o diabetes? Essa pergunta ela é muito interessante. Primeiro que a gente tem que levar em consideração que os casos de diabetes têm crescido de maneiras assustadoras. Mas por quê? Por conta do estilo de vida que as pessoas levam. Se você olha no passado, as pessoas tinham vários fatores diferentes que preveniam o aparecimento da doença. Ok. Quando nós tiramos esses fatores, o que aconteceu? A doença ficou mais prevalente. Quais são os fatores, então, que ajudam na prevenção e também no tratamento? Tá? O primeiro deles, comiam alimentos integrais. Os alimentos eram integrais. Hoje, a base da alimentação é refinada, farináceo. A gente come praticamente farinha, né? Então, é pão de manhã, macarrão no almoço, pizza à noite. Então, é basicamente farinha branca. Isso é uma preocupação. Outro aspecto que a gente precisa entender é o seguinte: o horário de dormir. Quanto mais tarde o meu horário de sono, pior para eu fazer o controle da doença, porque você não vai ter condições de reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol ele gera como se fosse um trânsito congestionado. Ele dificulta a ação da insulina e com isso faz com que a glicose não consiga atingir a célula, se mantendo alto na corrente sanguínea. O seu corpo ele vai fazer de tudo para tirar essa glicose dali. E aí ele começa a conduzir para dentro do fígado, que vai transformar a glicose em triglicerídeo. Já aumenta o risco de esteatose hepática. E uma parte do triglicerídeo volta para a corrente sanguínea e se deposita nas regiões abdominais, o que dificulta também a ação da insulina, ou seja, vai piorando o caso. Então, o sono ele é fundamental para o controle do cortisol e não ter esse tipo de ação. E um terceiro aspecto importante é justamente você fazer atividade física. Quanto maior o seu índice de atividade física, maior é a necessidade de glicose que você gera dentro da musculatura. Ou seja, eu começo a gerar uma necessidade da glicose entrar. E isso favorece o caminho. E um outro aspecto é que se a sua atividade física for de musculação, você vai ter hipertrofia, vai aumentar o músculo, ou seja, eu tenho mais necessidade de glicose constantemente ali dentro. Analisando esses aspectos que havia no passado e se perderam, nós abrimos brecha para o desenvolvimento da doença e nem conseguimos fazer o controle da doença. Também é importante ter um bom nível de vitamina D. A vitamina D ela favorece na entrada da glicose, ajuda também na manutenção da glicose normal. E quando falamos de vitamina D, estamos falando de tomar sol. E sol do meio-dia. É o sol do horário quente do dia. Levando em consideração a cor da pele, o tempo muda. Pessoas brancas 15 minutos, pessoas morenas 20 minutos e negros 30 minutos. Pelo menos 4 vezes na semana. O sol diretamente na pele, sem ter protetor, sem ter roupa. E esse tipo de proteção interfere na absorção dos raios UVBs. E isso não vai gerar câncer de pele. Só precisa respeitar o tempo. Respeitando o tempo, tudo ok. Certinho.